Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos Salmos. E hoje nós vamos falar do Salmo 43. Ao que tudo indica, o Salmo 42 e 43 compõem uma unidade. O Salmo 43 é uma continuação do Salmo 42, pois o poema teria sido dividido para facilitar a sua compreensão e o uso nos templos de louvor. As duas primeiras estrofes estão no Salmo 42, versos 5 e 11, e a terceira estrofe está aqui no Salmo 43, no verso 5. O Salmo 43 é também um salmo de lamentação e fé. O Salmo 42 e 43 juntos respondem algumas das questões mais dolorosas e frequentes das pessoas. Por que eu sinto tanta tristeza? Por que Deus não me socorre? O que fazer quando Deus não me responde? Essas são algumas questões da alma dolorida, ferida, que muitas vezes nós vamos a Deus e não somos atendidos. O salmista inicia o salmo apresentando o seu estado, a condição em que ele estava vivendo. Veja os versos 1 e 2. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha alma contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? O versículo 1 apresenta o que estava acontecendo com o salmista. O que estava acontecendo com o salmista fora dele. O verso 1 mostra as circunstâncias do salmista. Ele diz: declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos. As circunstâncias, elas podem nos abater se não soubermos lidar com ela. O que tornava a circunstância do salmista tão dolorosa era que ele era inocente, justo, mas estava sendo injustiçado pelo seu próprio povo. Provavelmente os líderes que eram corruptos e que também corrompiam outros debaixo da sua hierarquia. O salmista vivia numa nação onde todos amavam contender, todos eram falsos e injustos. E por conta disso se sentia indefeso, impotente, incapaz. E a única coisa que ele conseguia fazer era clamar a Deus. Faze-me justiça, ó Deus. Defende-me desse povo mau e contencioso. Amados, quantos de nós já não nos vimos assim? Impotentes, injustiçados? Não é essa a realidade que temos enfrentado nos nossos dias? As realidades da nossa nação? Não nos encontramos em meio a crimes, corrupções, caos social? E nos sentimos impotentes, sem ter o que fazer, sem ter em quem confiar, em quem esperar? Não seria esse o quadro da nossa nação? Muitos trabalhadores lidam com seus patrões, seus colegas de trabalho, que são pessoas corruptas e que corrompem, dificultando o seu trabalho, vivendo num ambiente corrupto, mau como esse. Pagamos impostos e não recebemos benefícios, direitos na forma da saúde, da segurança e da educação. Enfim, qual de nós
já não deparou com esta mesma condição do salmista? Justos, íntegros, mas injustiçados sem ter o que fazer fisicamente, moralmente, financeiramente. Essas são as realidades das circunstâncias ou as realidades circunstanciais do estado do salmista fora dele. Agora vejam o estado do salmista dentro dele, verso 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Como estaria o coração de um ser humano num contexto assim, diante de injustiça, falsidade, corrupção e maldade? O salmista, ele inicia esse versículo 2 dizendo: pois tu és a minha fortaleza, ó Deus. Diante dessas circunstâncias, ele não tem ninguém para correr a não ser ao Senhor. Mas é interessante, amados, que no mesmo instante que ele diz isso, ele também diz: por que me rejeitas? Por que tenho eu de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? O salmista mostra aqui o quê? Um coração dividido. Ele crê em Deus, ora a Deus, se refugia em Deus, espera em Deus, mas continua se sentindo rejeitado, oprimido, abatido, injustiçado pelos seus inimigos. Perceba o coração dividido do salmista. Ele demonstra confiança em Deus, mas continua triste. Não consegue louvar aquele a quem ele chama de meu Salvador e meu Deus, lá no versículo 5. Amados, esse é um estado recorrente na vida do crente, coração dividido. Quantas vezes nós clamamos a Deus, o chamamos de nosso Salvador, nossa rocha, mas a alma continua abatida, triste. Quantas vezes nós oramos a Deus, mas lá no fundo do nosso coração duvidamos. Será mesmo, Deus? Será que o Senhor vai fazer isso? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É que o salmista fala lá no Salmo 86, 11, mostrando esse coração, a realidade desse coração dividido. E o clamor dele é que o coração dele o só tema ao Senhor. Parte do coração do salmista confia em Deus, mas outra parte teme outras coisas, busca outras coisas, recorre em outras coisas, refugia em outras coisas. E nos faz lembrar, o dilema do apóstolo Paulo: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, lá em Romanos 7, 15 a 25. Ele sabe que ele não pode alimentar o coração dele das coisas contrárias a Deus. Mas são essas coisas que ele corre. Coração dividido. Amados, essa também muitas vezes não é a condição dos nossos corações. Infelizmente, essa não é uma experiência incomum na nossa vida cristã. Quantos de nós não... Posso dizer assim, quantos de nós não deveríamos fazer coro das palavras do pai daquele menino endemoniado lá em Marcos 9, 24? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu creio, mas eu não creio como eu deveria crer. Meu coração está dividido. Todos nós sofremos com essa crise, a crise do coração dividido, não é mesmo? A gente ora, mas lá no fundo não confia. A gente diz que espera e diz para a alma esperar, mas nos precipitamos e agimos como não devia. Em nós ainda habita o pecado.
Veja que o foco desse coração dividido do salmista era a injustiça que ele apresenta lá no versículo 1. Amados, a lição é: se tirarmos os olhos de Deus e colocarmos na injustiça, nas circunstâncias, vamos cair, afundar, vamos desviar das bênçãos do Senhor. Qual foi momentos que você deparou assim, ou que esteja deparando assim? Confie nas promessas do Senhor. Mas qual foi a reação do salmista, então, diante de toda essa circunstância? Por fora, um coração oprimido, por dentro, um coração dividido. O salmista aprendeu a olhar para além dos problemas. É o que nos diz o verso 3 a 5. O verso 1, ele orou para que Deus fizesse justiça, defendesse ele dos injustos. E não é errado pedir a Deus para nos livrar dos problemas. É natural olharmos para Deus e pedir ajuda dele. Mas o crente, porém, deve ir além disso. Deve aprender a olhar além dos problemas. Se não aprendermos a olhar para além dos problemas, além da dor, além do sofrimento, não nos diferenciamos em nada dos descrentes. E além do mais, corremos o risco de perder a fé. Veja então a oração do salmista. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O impressionante aqui é que o salmista não vai mais pedir pelos seus problemas. Ele não fala mais da opressão que estava enfrentando dos seus inimigos, porque pela graça de Deus, ele aprendeu que o justo precisa aprender a olhar para além dos seus problemas. Ele precisa tirar o foco das circunstâncias e colocar em Deus, que é o mais importante da vida. Conhecer a Deus, adorar a Deus, ter intimidade com Deus. O salmista inicia o salmo pedindo por justiça e termina o salmo orando a Deus na esperança que estaria um dia na presença de Deus. Por que ele termina seu salmo? Porque ele entendeu que em meio aos problemas, o mais importante do que nos tirar dos problemas é a nossa alma voltar a louvar a Deus, a viver em intimidade com Deus. Essa é uma lição que precisamos aprender com o salmista. Eu quero Deus, eu desejo Deus, eu preciso louvar a Deus como nunca louvei, independente das circunstâncias. Eu quero me alegrar em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Amados, o verso 1, qualquer incrédulo ora. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Qualquer incrédulo ora pedindo por livramento dos problemas, das dificuldades. Mas o verso 5, só o crente ora. Porque você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Que seja essa oração no seu dia a dia, diante das circunstâncias, dos problemas, das adversidades.
Que Deus te abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essas promessas tão especiais e tão maravilhosas na nossa manhã, no nosso início de trabalho, no nosso início do nosso dia a dia. Obrigado por essas verdades que muito vêm a nos fortalecer. Que o Senhor desperte o teu povo a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.